e hoje eu trago para vocês a primeira batalha de processador aqui no canal. Eu já trouxe algumas batalhas de placas de vídeo, que é uma ideia bem simples. Eu pego duas placas que estão em faixas de preço próximas, uma custa menos, rende menos, a outra custa mais, rende mais. Aí vem aquela dúvida, qual será que eu compro, né? As pessoas me perguntam muito isso. Trouxe então as batalhas de placas de vídeo e hoje a ideia é a mesma. Eu peguei dois processadores que estão em faixas de preço próximas, embora normalmente o i5 12400F é mais barato, e aí o 5600 está no M4, tem também suas vantagens e gera essas dúvidas, qual dos dois processadores i5 12400F, Ryzen 5 5600 eu compro. Nesse vídeo eu vou mostrar testes em jogos, com uma placa de vídeo bem forte para a gente ver as diferenças entre os processadores, testes em Full HD, Quad HD e também testes de renderização e inteligência artificial, tá certo? Se você gostou desse vídeo, peço para vocês de antemão o like na confiança, porque eu tenho a meta aqui de alcançar pelo menos 3.000 likes. Vocês me ajudam nisso? E principalmente, pessoal, até dezembro do ano que vem, eu gostaria muito de alcançar 500 mil de seguidores. Vocês me ajudam nessa, cara? Eu sei que é chato ficar pedindo like, inscrição, né? Isso é uma coisa natural, só que vocês se esquecem. Eu sei que você se esquece, cara. Então faz isso rapidinho agora. Like e inscrição na confiança. No final do vídeo, se o vídeo não for útil para você, você pode converter para dislike, não tem problema nenhum, tudo bem? Bom, pessoal, quero trazer para vocês um rápido contexto dos dois processadores, porque em 2020, 4 anos atrás, a AMD lançou o Ryzen 5 5600X, até então o 6-core mais rápido do mercado. Realmente ele era, porque contra o i5 11400 ou 11400F que tinha no mercado, ele superava, só que ele era um Ryzen 5 muito caro. Para você ter ideia, o 5600X 2020, 2021 ainda custava mais de R$2.000, cara. Pois é, o preço hoje custa o 9600X, né? E ele só foi baixar de preço quando a Intel lançou a 12ª geração, em particular o 12400F 2 anos depois, lá em 2022, tá? Aí ele começou a cair paulatinamente e aí a AMD foi 3 meses depois, lançou esse que vocês estão vendo, Ryzen 5 5600, que era uma versão muito pedida pelas pessoas por conta que o X ali era meio caro por ter, sei lá, cara, 200 MHz a mais, não fazia tanta diferença isso para os gamers, tá certo? Esse é o nosso contexto. Ficha técnica rápida, pessoal, nós vamos observar aqui que ambos os CPUs têm ali 6 núcleos e 12 threads, o 12400F no LGA 1700, o 5600 no M4, 2.5 GHz, clock base do 12400F é um clock base bem baixo, só que o clock boost de ambos bate nos 4.400 GHz. Existem diferenças técnicas internamente na arquitetura, então você vê ali 18 MB de cache L3, é muito pouco para o i5, né? Mas ele tem bem mais cache L2 em relação ao 5600, tá certo? Que acaba tendo a vantagem no cache L3. Ambos não têm gráfico integrado, afinal é a versão F do Intel, e os AMD Ryzen na série 5000 nenhum tinha gráfico integrado, com exceção dos CPUs final G. Já nos Ryzen 7000, 8000 e 9000, todos, com exceção dos final F, tem gráfico integrado, tá certo? Os dois oferecem Cooler Box, que é uma coisa que já não vem mais nos Ryzen atuais da AMD, lá na série 9000, por exemplo. O 12400F não é desbloqueado para fazer overclock, então essa é uma vantagem do 5600, você pode elevar o clock um pouquinho a mais. E ali nós temos o preço de anúncio que flutuou durante o mercado, né, normal, mas flutuou durante o tempo no mercado. O 12400F ele normalmente custa menos mesmo que o 5600, de forma com que atualmente o preço está meio caro, né, antes da Black, depois a Black acaba baixando de novo. Hoje eu acho o 12400F por cerca de 799, mas é muito comum a gente ver em nossos grupos de promoções, inclusive façam parte do grupo de promoção, tá? O 12400F direto aparece por 599, 650, né? Um preço realmente muito bom num 6-core, cara. Volta o tempo atrás e veja quanto era um 6-core antigamente, tá? O 5600 normalmente um pouco mais caro, hoje você acha ele por cerca de 879, mas também é comum você ver ele custando por volta de 700, 720 reais, tá certo? Pessoal, como é que funcionam as regras da nossa batalha de placa de vídeo? Eu coloquei uma placa de vídeo bem forte, perdão, batalha de processador, tá? Eu coloquei uma placa de vídeo bem forte, que é uma RTX 4080 de 16 GB, uma das melhores do mercado, para a gente poder ver o máximo desempenho que os CPUs levam para ficar sobrando placa de vídeo, tá? Testamos inicialmente em Full HD, em jogos competitivos eu coloco no mínimo
Em jogos não competitivos eu coloco no médio pra gente ver muito FPS, e depois o cenário realista, que é o quê? 1440p com os gráficos no Ultra, pra gente poder ver algo que o usuário de placa de vídeo mais forte idealmente faria, pra gente comparar essas duas formas pra vocês, tá certo? Bom pessoal, sabe quem ganha em performance entre esses dois processadores? Bom, eu não vou dar o spoiler, quero que vocês venham comigo até o final, mas tem algo que certamente ganha, não tem jeito, cara. Os produtos Insider. Black Friday na Insider já chegou, aproveite para conhecer os melhores produtos do vestuário tech para você no seu dia a dia. Eu estou acostumado a falar bastante aqui sobre a Tech T-shirt e a camiseta com a fibra do têncio, que é extremamente confortável, não desbota, enfim, tem muitas vantagens. Mas a Insider também tem os chamados underwear, que é o quê? Os produtos que você usa por baixo da roupa convencional, desde os tops para as mulheres, ou você tem ali as roupas anti-suor que você usa por baixo, as cuecas, cara, cueca Insider, eu tô utilizando aqui, inclusive vou até mostrar aqui para vocês, mas eu não posso mostrar no YouTube, tem que ser naquela outra plataforma lá, tá? Mas brincadeira, mas ó, as cuecas Insider não enrolam na perna. Aí você coloca, você até esquece que você está vestindo ela, porque ela fica perfeitamente alinhada na perna. Isso é muito bom para quem usa calça, short jeans, fica marcando, sabe aquele escalombinho que fica marcando quando você está usando a cueca convencional? A Insider não enrola. Tem o mesmo conforto das camisetas, cara, e realmente é uma cueca excelente, tá? Galera, cupom de desconto do canal, PPERAIBF, aproveite, porque junto com o nosso cupom, quando você navega no site, o desconto chega até 40%, pode até passar 40%, e é real, você pode comparar, clica no nosso link da descrição, veja lá a lista que vai estar disponível para vocês, junto com o nosso cupom e com os descontos que já estão aplicados, especialmente nessa semana nas underwear, você alcança até 40% PPERAIBF, o cupom AUTOAPLICA no link que está aparecendo aqui embaixo, e também visite os kits disponíveis, porque quando você compra um kit, por exemplo, 3 cuecas, 4, 5 cuecas, o preço por unidade cai. É uma forma de você economizar, já que você quer usar, ao invés de comprar uma, afinal você não usa só uma cueca, né? Compra logo umas 5, usa o nosso cupom e aproveite. Insider, vista a tecnologia mesmo nas suas partes íntimas, hein? Bora para os testes então, pessoal. Na descrição a bancada completa lá no Wukong, tá? Começando aqui no preset médio Full HD. Cara, já fica óbvio que o 12400F realmente entrega um pouquinho a mais de desempenho na média, mas o que chama mais atenção aqui é 1% low, cara. Isso não acontece só nesse jogo. Em outros jogos também percebi isso, que o 12400F consegue 1% low, uma estabilidade do frame rate melhor, tá? A gente vai observar que o consumo de energia do 5600 está levemente acima, tá uns 16 watts. Nessa categoria, entre 60 e 50, realmente não faz tanta diferença quanto, por exemplo, um i9 de 150 versus Ryzen 5 de 60, tá? Mas realmente o 12400F está um pouco mais eficiente. Ele é realmente um ótimo processador, cara. Não à toa a AMD lançou um CPU e baixou o próprio preço do 560X após o lançamento desse cara aqui, tá certo? Então nós vemos ali a média um pouco acima, mas o que mais chama atenção, a estabilidade do frame realmente está melhor. Quando a gente parte para 1440p no Ultra, os gráficos mais bonitos, cara, a gente observa que a diferença de desempenho ela fica muito próxima. Isso vai acontecer não apenas nesse jogo, mas quando existe um gargalo no processador e você reduz o FPS, por qualquer motivo, subir resolução, aumentei gráfico, tende a dar uma normalizada, você sente menos diferença entre os vários processadores. Inclusive essa é uma dica bem interessante. Comprei uma placa nova, Lucas, tá? Segui as dicas que você fez no vídeo aí. Qual compra primeiro, processador ou placa de vídeo? Veja, esse vídeo tá aparecendo um card aqui em cima. E aí o cara vai lá, comprou a placa de vídeo primeiro, tá? Tá dando um gargalo. Antes de trocar o processador, eu posso fazer o quê? Eu reduzo o FPS para limitar um pouco o FPS, assim eu alivio para o meu CPU para deixar ele com menos de 100% de uso, porque realmente 100% de uso acaba dando gargalo, tá certo? Bom, aqui nós temos agora o Call of Duty Warzone. Muitos me pedem também, cara, o Warzone no Full HD mínimo. Mais uma vez a gente tem uma média maior no 12400F, chega a ser uns 12 FPS. Essa diferença ela
talvez faça sentido pro cara que é mais competitivo, o cara que quer ter um FPSzinho um pouquinho melhor. Observe que aqui é um multiplayer online, eu não consigo fazer a cena nos mesmos lugares porque o mapa muda de posição, enfim. Então eu tentei fazer mais ou menos algo parecido ali. A gente encontra uns 10 quadros a mais na média e alguns FPS a mais, 1% low, também é natural, afinal o CPU está conseguindo entregar um desempenho um pouco melhor, tá certo? Então, pro cara que se importa em ter essa diferença, você tem aqui esse FPS maior, tá? E aí, se você fala, Lucas, eu jogo mais casualmente, não me importo tanto, você tem os CPUs relativamente próximos. Se eu não tivesse monitorando, ficaria difícil descobrir, tá? No CS2 a gente já teve uma invertida, cara. Olha só, o CS2, o 5600 que estava ou empatado ou perdendo, agora ele ganha por uma margem boa, tá? Ele tá fazendo ali uma média 445 FPS, enquanto que o 12400 tá fazendo 379. Tipo assim, atende o cara que quer fazer pelo menos 144 FPS. Então vocês podem ver que 1% low do 12400 está justamente no 143, enquanto que o 600 nesse caso está um pouco menor. Aí uma outra curiosidade, porque ele está fazendo mais média, mas mais uma vez 1% low do 12400F está melhor. Isso está se repetindo em praticamente todos os jogos, tá? Mas na média realmente a gente consegue mais desempenho com o 5600, né? Curiosamente nesse game ele foi muito bem, tá? Destaco que o consumo de energia do i5 bizarramente baixo, né, cara? 37 watts para fazer o desempenho que ele está fazendo, que ele realmente tem a sua vantagem também. Ele está perdendo, né? Na média, está vencendo 1% low, com um consumo de energia realmente bem interessante, tá certo? Bom, Cyberpunk 2077 Pro 7 Med Full HD, cara, mais uma vez 12400F superando, e inclusive muitas pessoas foram pegas de surpresa nisso daqui, né, cara? Porque imaginava que o 5600 ganhava, afinal ele custa mais, né? E aqui no Brasil a gente está acostumado com isso, né? As coisas sendo posicionadas pela performance. Então, se entrega mais performance, então vai ser mais caro. Mas não, ele realmente entrega menos performance e é mais caro também. Mas aí, cara, porque as pessoas compram tanto 5600? Na conclusão desse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Então, cara, 1% low do 12400F ali, ó, você pode colocar 25, 20 quadros a mais de estabilidade para quem vai buscar o FPS maior, embora um jogo ali, ok, tem o seu online, mas não é tão focado assim nisso, tá? E a média entregando realmente mais desempenho. Partindo para 1040p Ultra, cara, é aquilo que eu falei, reduzir o FPS, pois é, cara, as diferenças começam a desaparecer. Então o que já tinha lá 10, 15 FPS de diferença, agora as diferenças são mínimas, cara, mínimas, tá? Então é importante destacar isso para vocês, porque se você vai jogar com FPS baixo, Lucas, eu quero jogar a 60 quadros, cara, realmente não faz diferença, os dois vão entregar basicamente o mesmo desempenho para você, tá? Lucas, eu quero jogar a 144, você começa a perceber que um é um pouquinho melhor que o outro, não chega a ser absurdamente melhor, mas tem a sua vantagem. Já no Horizon Forbidden West, na DLC Burning Shores, aquela DLC que é Next Gen, bem pesada, diga-se de passagem, 1% low, cara, tá um desastre nos dois CPUs. Observe que a utilização tá bem alta, cara, chega a bater ali próximo de 100% de uso nos dois processadores, tá? Então, assim, esse jogo tem um dos gráficos mais bonitos que eu já vi, cara. Nessa geração, um dos mais bonitos, sem sombra de dúvidas, tá? E tivemos dificuldade para rodar com os dois CPUs, com os dois 6-core, tá? Inclusive 6-core bem modernos, cara. Você vê que a média fica até alta, só que fica tendo um show de stutters ali, especialmente no 5600, que foi o mais afetado. Você vê que nesse caso também o % no 12400F fica melhor. E a forma como eu recomendo jogar nesse caso, cara, é você rodar com FPS menor. Por quê? Como eu falei, se eu rodo com FPS menor, por exemplo, estou rodando a 130, 150, se eu diminuir para 90, o uso de CPU cai na hora. Se eu diminuir para 60, o uso de CPU fica bem mais estável. Então, para evitar essas instabilidades, cara, estabilidade é melhor que FPS alto. Eu reduzo o meu FPS, tá? Bom, aqui em 1040p no Ultra, a gente continua fazendo próximo de 100 FPS, o 12400F entrega mais desempenho na média, e 1% low dos dois continuou ruim. Ah, ok, o 12400F tem 1% low melhor? Tem, mas continua ruim, os dois ficam tendo stutters, então... Ok, cara, é um game, às vezes você não vai rodar esse game em particular, mas a gente encontra essa limitação nesse game que realmente é pesado, tanto para placa de vídeo quanto para processador, já que é um game mundo aberto, tá certo? E tem bastante elementos de física, tem os combates, dessa parte que eu com tudo jogo é bem pesada, tá? Last of Us Part 1, cara, por 7 médio, a gente vê ali no meio do game, inclusive um jogaço, cara, deve sair de repente o Last of Us Part 2 agora no The Game Awards, final do ano, né?
Novamente, mais FPS na média, mais FPS no % low, inclusive destaque que o frame time do 5600 está bem prejudicado, ele está dando umas oscilações que não acontecem no 12400F, e isso é surpreendente, cara, que as pessoas sempre focam muito no 5600, mas o 12400F entrega um excelente desempenho, tanto na média, mas principalmente no 1% low, tá? A diferença de consumo dos dois aqui já não está tão grande, né? O 5 ainda continua consumindo menos, só que a diferença já está bem mais próxima. Conforme a gente vai andando no mapa, as médias vão ficando muito parecidas, 1% low realmente continua mais estável, tá certo? Indo para 1440p no Ultra, as diferenças se mantêm na média, existe uma diferença, embora 1% low já dá uma estabilizada. Por quê, Lucas? Você observa que os spikes do 5600, o Pro Frame Time está mais contido, porque a gente reduziu o FPS. Reduziu o FPS, você consegue normalizar isso bastante, tá certo? Plague Tale Requiem lá na zona, acho que é zona engine, se eu não me engano, né? Novamente, 12400F ganha, tá? Estamos fazendo aqui, vamos colocar ali 12, 13 FPS a mais, 1% low, 10 FPS a mais, então é um CPU mais estável, que entrega uma média maior quando você busca mais FPS, tá? E aí depende do seu objetivo. Lucas, eu quero jogar com mais FPS no jogo campanha específico ou nos multiplayer online. Você viu que no caso do CS é o 5600 que ganha, mas normal, esse aqui, pelo que a gente viu, foi a exceção, porque na maior parte dos testes o 12400F entrega tanto mais médio quanto mais 1% low, tá? Em 1440p no Ultra, nós temos novamente a média do 12400F maior, cerca de 15, 16 quadros, ele entrega mais desempenho. Se a minha placa de vídeo ela tem uma sobra, eu consigo entregar mais com o meu 12400F, tá? Que tem uma vantagem, inclusive, de poder usar tanto DDR4 quanto DDR5, tá? DDR5 é conhecidamente mais rápida, dá para eu comprar uma placa-mãe com DDR5 e ficar utilizando. Embora, lógico, tem novas gerações para os dois e você pode optar também para ir tanto para o Core Ultra quanto para os Ryzen 7000, 8000 e 9000, tá certo? E aqui nós temos também Resident Evil 4 Remake no preset para usar desempenho Full HD. Temos nesse caso, cara, 1% low dos dois ali meio prejudicado, e nesse caso 5600 consegue até fazer 1% low em alguns momentos, levemente acima do 12400F. A média, no entanto, fica abaixo do que entrega o 12400F. Observe lá o uso de GPU. O 12400F está com uso de GPU normalmente maior do que entrega o 5600, por isso que ele está entregando mais desempenho. Está empurrando um pouco mais a 4080, que está aqui sempre muito gargalo, porque é uma placa muito forte. Estou testando em Full HD com gráficos bem leves, tá? Um grande destaque para o consumo de energia do i5, que realmente é muito baixinho. Em 1440p no Ultra com Ray Tracing, 1% low do 12400F volta a se consolidar como 1% low mais estável, a média igualmente um pouco melhor. Entregamos mais desempenho, mesmo quando o FPS está menor. Então, realmente o 12400F é o campeão aqui em termos de desempenho. Assassin's Creed Mirage, para fechar aqui, pessoal, por 7 médio, fizemos mais na média. Aqui nesse caso até falo para vocês que a diferença talvez nem seja tão perceptível, porque a maioria das pessoas que estão usando monitor acima de 60 Hz estão usando 144 ou 165 ou 180, e os dois CPUs conseguem te entregar isso com uma boa folga, tá? Em vários games inclusive, tá? Mas existe essa diferença, principalmente no 1% low, que é mais sentido ali em termos de estabilidade de gameplay, e a média você só percebe se estiver realmente monitorando, caso contrário é muito difícil. Para finalizar aqui, em 1440p, conseguimos manter uma média maior, chega a dar ali, cara, às vezes 20 quadros, 18 quadros a mais, com um % low nitidamente melhor e um consumo de energia mais eficiente. E aí, pessoal, surpreendente, não é? Na verdade, eu já trouxe no passado diversos testes do 12400F versus 5600 e só reafirmou o que nós já tínhamos mostrado em outras oportunidades, tá? Em termos de renderização, e aí, será que a história muda para os 5600, cara? Nós vemos aqui então, no Cinebench R24, o 5600 fazendo 665 pontos no multicore, 91 no single core, enquanto que o 12400F faz 685 no multicore e 101 no single core, ou seja, ele tem um multicore levemente acima, tá? Agora, o single core realmente dá um gásinho a mais, então ele realmente tem um desempenho por núcleo mais rápido, o que explica a vantagem nos games também. Agora, quando a gente vai para inteligência artificial, aqui na inferência de IA usando o Windows ML,
fizemos 98 pontos com o 5600, enquanto que o 12400F conseguimos 75 pontos. Então, nesse caso, o 5600 foi melhor, tá? Provavelmente por conta do cache L3 ou outras características da própria arquitetura, tá certo? Então isso vai variar de situação para situação, embora normalmente o pessoal que está selecionando CPUs 6-core de entrada como esses, né, não estão focando tanto em trabalhos profissionais, tá certo? Pessoal, chegamos ao final de mais um breve vídeo. Deixa na descrição qual é a sua sugestão da próxima batalha, seja batalha de processador ou batalha de placa de vídeo. O que você gostaria de ver aqui, eu vou tentar trazer assim que possível. Galera, falando de montar uma máquina do zero, o 12400F me parece uma escolha mais interessante. Uma porque ele custa menos, tá? E entrega mais desempenho, tanto na média quanto no processador. Então eu consigo entregar o melhor desempenho pelo melhor custo optando pelo 12400F. Lucas, mas os upgrades, cara, porque a plataforma dele já não tem mais atualização. Realmente, mas eu ainda posso sair do 12400F, por exemplo, e comprar um 13600K, que é um CPU que tem uma arquitetura melhor e tem 14 núcleos. Eu vou aumentar a minha performance. Posso, inclusive, ir para os 7, 14700K, 13700K, até o máximo ali que seria um i9 de 24 núcleos, dependendo da placa-mãe, porque é um CPU já bem mais high-end, e dependendo também do seu bolso, porque são CPUs já mais caros. Mas eu tenho bons upgrades para serem feitos. Outra pergunta, Lucas, mas aquelas instabilidades lá, cara, os CPUs não estavam tendo problema de fazendo RMA, foram corrigidas. Tá? Então a Intel lançou vários updates de BIOS que conseguiram normalizar a situação. Está dando para ser utilizado normalmente, como é o meu caso aqui, o 3700K. Estou há quase 2 anos com a máquina, sem nenhum problema, e passei por todas as etapas de updates de BIOS sem grandes dificuldades, tá certo? Então, ele realmente entrega o melhor desempenho pelo menor preço atualmente, especialmente quando aparece por R$599, que foi o preço que eu paguei no meu recentemente, tá certo? Bom, e aí também pode vir aquela pergunta, Lucas, mas já não tem um novo socket, o Alejar 1851 dos Core Ultra? Tem, mas são CPUs que não trazem mais desempenho, sim mais eficiência energética. Então, em termos de desempenho, para você ter ideia, o 14900K é o CPU mais rápido da Intel para jogos. Para multitarefa, realmente, o Core Ultra acaba entregando um pouquinho mais de desempenho, certo? Lucas, mas espera aí, cara, o 5600, todo mundo só fala dele, cara, todo mundo quer comprar ele. Por que todo mundo gosta tanto do 5600? O motivo, na minha opinião, é bem simples, cara. Facilidade de upgrade. Porque imagine, lá em 2017, o cara que falou, vou comprar Intel, i5 7400, 4/4. O cara morreu naquela plataforma, cara. Que o socket mudou, apesar de ser o mesmo 1151, ele mudou para a 8ª geração, 1151 V2, que era o mesmo socket eletricamente incompatível, deu maior polêmica, eu fiz vários vídeos sobre isso aqui no canal. Mas imagina, o cara comprou um i5 em 2017, o 7400, não conseguiu trocar de CPU mais. Eu tô recebendo muita gente nas lives falando assim, Lucas, eu queria trocar de CPU, para qual que eu vou? Agora o cara que no mesmo 2017 comprou Ryzen 5 1600, ou 1500, ou 1400, com uma placa B350, o cara consegue atualizar a BIOS e comprar o 3600, o 5600, e dependendo da placa-mãe vai para o 5700X 3D, que é um CPU excelente, tá? Que inclusive fica no nível próximo do próprio 14600K, tá certo? Em jogos, embora para multitarefa realmente o 14600K é melhor porque tem mais núcleos. Então a facilidade de upgrade, o cara não precisar vender a placa-mãe, né, só vende o processador e troca, ajuda muito na escolha do 5600 como o CPU mais fácil de ser comprado, tá? 12400 é mais rápido, é mais barato, para PC novo ele faz mais sentido, mas o 5600 para o cara que já tem a M4, cara, é muito mais simples e mais barato manter tudo que tem, só trocar o processador e ganhar mais desempenho, tá certo? E vocês, pessoal, o que vocês acham dos dois processadores? Deixa aqui nos comentários. Lucas, eu tenho o 5600, eu tenho o 12400F, ou tenho CPUs antigos, estou pensando em fazer um upgrade aqui. Qual a sua opinião? Compartilhe comigo, vamos discutir um pouco a respeito disso. E não se esqueça de acessar a Insider, ajude a espalhar o nosso cupom de desconto PPRBF e, principalmente,
Quando você apoia as empresas que nos apoiam, você está apoiando a gente diretamente, tá certo? Então, Insider Vista Tecnologia, confira aqui na descrição, e nossos grupos de promoções de hardware e ofertas gerais, pessoal, Black Friday, olha, esse ano vai ser muito interessante. Façam parte dos grupos, nos comunicamos diariamente lá com vocês. Até mais, tchau, tchau.